Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no canal Gigante Glorioso, nossa segunda edição, para falar como John Textor sempre teve razão, não é verdade? Tudo que vem acontecendo nos bastidores da CBF, comissão de arbitragem, que ficou escondido, durante todo esse tempo, e aí quando é para criticar a gente critica, quando é para elogiar a gente elogia. Não fosse o portal UOL ter fuxicado, investigado, visto que o Wilson Luiz Cnm estava afastado, e aí consta lá um motivo do afastamento dele, eu vou comentar, mas que na verdade esse motivo pode ter sido agravado pela verdadeira razão de Wilson Luiz Cnm estar afastado esse tempo inteiro da comissão de arbitragem da CBF. O desgaste real que está rolando entre Edinaldo Rodrigues e Wilson Luiz Cnm, não só por conta das denúncias do John Textor, mas por conta de tudo que vem acontecendo, de todas as reclamações insistentes e persistentes de todos os clubes do futebol brasileiro. John Textor tinha ou não tinha razão desde o início? E com isso, tudo que vem acontecendo, a figura do John Textor fica mais fortalecida nos bastidores, ganhando cada vez mais aliados políticos. Isso é muito importante para o Botafogo ser menos prejudicado e mais abraçado por outros clubes. E vamos falar, é claro, da preparação para o jogo de amanhã. A gente tem aí um ensaio de time para o jogo de amanhã e Vitinho e Marçal podem ser mantidos, tá certo? A gente vai falar sobre isso agora, papo reto, eu e vocês, falando aqui de Botafogo e São Paulo na Libertadores e também dessa questão envolvendo o afastamento do Wilson Luiz Cnm. Mas antes eu peço para você deixar o seu like nesse vídeo. Já deixou o like? Tá tudo certo. Se não, ao final do vídeo deixa o like porque você colabora, ajuda muito o canal Gigante Glorioso a chegar a mais botafoguenses no Brasil e no mundo, tá certo? Vamos falar aqui de arbitragem e de como isso pode ajudar a imagem, a figura do John Textor nessas questões contra Edinaldo Rodrigues, CBF, comissão de arbitragem. Vamos lá. Graças à informação obtida pelo portal UOL, nós soubemos que o Wilson Luiz Cnm estava afastado há mais de uma semana por questões de saúde, tá? Agora, nos bastidores, lá dentro da CBF, muita gente afirma que essas questões de saúde foram, na verdade, agravadas por um verdadeiro desgaste entre Edinaldo Rodrigues e o Wilson Luiz Cnm. Internamente se admite que foi a pior escolha possível para comandar a comissão de arbitragem e que é a pior fase da arbitragem no Brasil. Eu até vejo uma evolução, mas vejo os árbitros mais vultosos, os com mais nome, errando menos. Caso de Anderson Daronco, mas teve o pênalti contra o Corinthians e tal, mas vem apitando alguns jogos do Botafogo e confesso a vocês que tenho observado menos erros graves desses árbitros grandões, como Rafael Claus, Anderson Daronco, eles estão ali na rota, na mira. Até porque são da Abrafut, são personagens importantes na Abrafut. Agora, os árbitros da rotação, que também são ligados à Abrafut, mas como afiliados, que estão na rotação de arbitragem, os novos que estão subindo da B para A, são erros inaceitáveis que estão sendo cometidos rodada após rodada. Todo clube, após o final de uma rodada, entra com uma reclamação de arbitragem na CBF. E não é choro. É reclamação legítima. Agora, a parada rachou de verdade entre o Edinaldo e o Wilson Luiz Cnm. Eu trouxe isso no vídeo mais cedo lá no nosso outro canal, Dois Toques, a Casa do Futebol, em que eu trago lá informações dos bastidores do futebol, para você que quer conhecer o que acontece, O Wilson Luiz Cnm, ele teve esse afastamento, por motivo de saúde, mas a relação entre ele e Edinaldo realmente ficou mais conturbada após Vitória 2, Cruzeiro 2. Todo mundo sabe que o Vitória é o time pelo qual torce o Edinaldo. E após erro de arbitragem grave, um gol do Cruzeiro que começou com um toque de mão, o VAR viu e simplesmente deixou rolar, isso causou um desgaste natural entre o Edinaldo e o Wilson Luiz Cnm. É claro que aumentado pelo fato de ser o time de coração do presidente da CBF, mas também por mais um erro daqueles inaceitáveis cometidos pela arbitragem e pelo VAR.
E aí, o Edinaldo até vai falar aqui, por que você não afastou o Wilson do cinema? Ele falou, porque aí eu afastaria toda semana um presidente de comissão de arbitragem, porque a arbitragem erra toda semana. Então já chegou no nível de assumir que a arbitragem erra. Já chegou nesse nível. Então não há nenhuma solução. Não tem para, até dezembro vai se resolver. Não, não vai se resolver. Não vai se resolver. E aí fica muito claro que no final das contas, quem tinha razão? John Textor. Quem tinha razão? John Textor. Né? Bom, agora vamos falar aqui de Botafogo e São Paulo. É claro que amanhã a gente vai falar só sobre isso. Mas existe uma grande possibilidade de Vitinho e Marçal serem mantidos para esse jogo contra o São Paulo no Newton Santos amanhã. O Vitinho não agradou grande parte da torcida na sua estreia e eu até falei aqui, acho que foi uma estreia dentro do esperado. Eu não ia achar que o Vitinho ia arrebentar, driblar todo mundo, cruzar, errou muito, errou tempo de bola, errou passe e tal, mas também teve algumas coisas positivas, né? Então, entre o Matheus Ponte e o Vitinho, nos treinamentos, o Arthur Jorge talvez opte mais uma vez pelo Vitinho, tá certo? Vamos aguardar, mas é o que vem acontecendo nos treinamentos. E entre Alex Telles e Marçal, é claro que o Alex Telles é um jogador com muito mais técnica, mas a questão de ritmo de jogo talvez pese nesse primeiro momento, e a experiência do Marçal na própria Libertadores talvez pese a favor dele nessa decisão aí na escalação na lateral esquerda. Mas amanhã a gente vai falar sobre tudo isso e você vai ter conteúdo muito especial o dia inteiro aqui no canal Gigante Glorioso. Eu fico por aqui. Saudações alvinegras, fui.